Na aula passada, nós começamos a falar sobre o narcisismo. Agora não quer passar meus slides aqui. Ah, sim. Nós falamos de Narciso, um personagem que se apaixonou pela sua imagem e, através dessa mitologia, nós fizemos um comparativo do que Freud falou sobre o narcisismo, tanto na época dele e hoje, como ele é mais latente em nossa sociedade atual. E Freud, então, diz: quem quer que ame, torne-se humilde. Aqueles que amam, por assim dizer, penhoram uma parte do seu narcisismo. Na aula passada eu falei de sermos moderados e equilibrados na questão de nossa imagem. Falamos do amor próprio, falamos da autoestima, mas abordamos a questão de sermos moderados nesse ponto, onde não nos expormos demais e também aquelas pessoas que não gostam de aparecer e preferem se reservar. Então, se nós queremos apresentar a nossa imagem, felizes por uma conquista, ou que queremos compartilhar com as outras pessoas a nossa imagem, as nossas alegrias, devemos, então, penhorar uma parte do nosso narcisismo, porque todos nós temos, né, todos temos um pouquinho desse narcisismo. A própria Bíblia diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, você tem que se amar primeiro. E quem se ama, se cuida, como diz o livro que eu dei aí como material aí, né, para o curso. Quem ama não adoece. Muito bem. Já falamos aí, mas nós vamos concluir aqui o que é alguém narcisista. Narcisismo é um amor de um indivíduo por si próprio ou por sua imagem. Uma referência ao mito Narciso. O termo narcisismo foi introduzido na psiquiatria no final do século XIX, pessoal. E viria a ser adotado no campo da psicanálise por Havelock Ellis em 1898. E o que ele descreve ali? Uma forma de sexualidade baseada no próprio corpo do indivíduo. Então, me perguntaram assim, o que narcisismo tem a ver com sexualidade? Ele faz parte do assunto que nós estamos abordando, sexualidade, ou sexologia. Então, é um amor fora do normal, fora do comum, a si mesmo, baseada no próprio corpo. Aquelas pessoas que... Hoje nós estamos vendo muito isso, né? Esse culto ao corpo. O narcisismo é atualmente um conceito na teoria psicanalítica que, segundo Freud, introduziu em seu livro sobre o narcisismo. Quem quiser depois adquirir esse livro, eu passei no grupo aí o endereço de um sebo em Curitiba, e aí quem é de outra cidade pode estar adquirindo esse livro aí sobre o narcisismo. A Associação Americana de Psiquiatria classifica o narcisismo como transtorno de personalidade narcisista. Tá? É o TPN, não é a TPN não, viu? É transtorno de personalidade narcisista. Veja bem, tem um manual chamado Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Desculpe aí, o caminhão do gás está passando, viu? Freud acreditava que o narcisismo existe quando o libido está direcionado para si próprio. Vamos esperar o caminhão do gás passar, né? Ó, gente. Olha que interessante essa última frase aí. Freud acreditava que o narcisismo existe quando o libido está direcionado para si próprio. O cara tem tesão por si próprio. Olha que coisa, né? Seguindo. O transtorno de personalidade narcisista, pessoal, ele tem vários tipos. Nós temos aí transtornos de personalidade que trata-se de uma condição mental em que as pessoas têm um senso inflado de sua própria importância. Lembra do personagem O Rei, que Rodrigo Santoro, né, fez lá, O Rei Artaxerxes, outro nome difícil de falar.
quando ele se auto-idolatra, ele diz lá, eu sou justo, eu sou bom, igual a mim não há, e assim por diante, né? Que ele é um verdadeiro narcisista. Então, o narcisista, ele tem o seu senso inflado, né? Ele acha que ele é mais importante do que todos, que é uma profunda necessidade de atenção e admiração excessivas. Eu chamo isso de autoafirmação, né? Relacionamentos conturbados e falta de empatia pelos outros. Então, é um transtorno. E tem pessoas, todos nós temos um pouquinho dessa questão do narcisismo. Todos nós amamos a nossa imagem, amamos vestir roupas bonitas e postar lá no Face. E quando alcançamos algumas coisas lá, conquista em algumas áreas da nossa vida, profissional, ministerial, temos essas, né, pequenas deficiências. Mas tem aquelas pessoas que já viram um transtorno, já passou do normal, né? Quem se lembra do filme A Bela e a Fera, quando tem a personagem lá, tem várias versões, tem lá a Branca de Neve, o Caçador, lá vem o Caminhão do Gás. Aquela personagem de Branca de Neve, a bruxa, é uma personalidade narcisista, porque não existe personagem melhor para ilustrar um narcisista do que o filme Branca de Neve, né? O Branca de Neve, o Caçador e o outro lá, onde a Sharon Stone, acho que Sharon Stone, né? Ela vai no espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela, mais linda do que eu? Quem é que nunca chegou ao espelho e não falou assim, lá no seu consciente, no seu inconsciente, né? Lá no seu pensamento, nossa, existe alguém mais bela do que eu? Hoje eu vou arrasar, hoje eu vou arrasar, não é assim? A gente não tem essa... Hoje eu estarei arrasando com esse novo vestido, com essa camisa. Igual eu fiz agora em Curitiba, estava muito frio, aí eu comprei um casaco e postei para minha esposa ver, né? E todo mundo comentou. A pastora Estela, pastor, o senhor está poderoso, hein? É que lá estava muito frio e eu achei bonito, né? Coloquei lá, é o Narciso ali, né? Querendo se aflorar, né? Mas tá bom. Então, todos nós temos isso. Agora, tem pessoas que se acham muito mais do que todos, né? Transtorno de personalidade, que é simbolizado pela feiticeira de Branca de Neve, né? Desde criança nós assistimos esse filme. Então, o termo narcisismo, ele vem do mito grego Narciso, um bonito jovem, mas que era indiferente ao amor, que, ao ver refletido na água, apaixonou-se pela própria imagem refletida. Então, o conceito de egoísmo excessivo tem sido reconhecido ao longo da história na Grécia Antiga, que o conceito foi entendido como arrogância. Se nós formos, eu falei na aula passada de personagens narcisistas, eu tenho até medo de estar falando isso aqui, porque se está gravado, vai para o YouTube, né? E alguém pode querer me processar. Nós temos vários personagens na política aí. Estamos vendo aí narcisistas, né? Há poucos dias eu vi um famoso, já citei o nome dele na aula passada, não vou citar, falando dos pobres, dos miseráveis. Falei, gente, é um absurdo uma pessoa milionária ou bilionária, no momento crítico de pandemia. Eu andei ali pelas ruas de Curitiba, eu vi moradores de rua, cresceu o número de moradores de rua ali em Curitiba. Fiquei próximo a um hotel ali na rodoviária, eu vi, é triste. Aqui em Londrina, quando cheguei, mesma coisa, parece que cresceu o número de moradores de rua. E o cara pega e usa isso, né, dizendo que se é a escória da sociedade. Se vocês assistirem o filme O Vendedor de Sonhos, que é baseado na obra de Augusto Cury, vocês vão se emocionar. Quem já assistiu pode falar, pode estar falando. Ele aborda isso, a insensibilidade de quem está acima, com a falta de empatia de quem está acima com aquele que está abaixo de si, assim, socialmente falando. Então, eu fico, assim, revoltado, eu fico indignado quando eu vejo essas coisas. A gente liga a televisão ou vai nas redes, está lá um narcisista falando, né, das suas empresas, que ele é um cara bem-sucedido, que isso, que aquilo, que não sei o quê.
Então, estamos vendo aí esses personagens. Então, é um egoísmo excessivo que tem sido reconhecido ao longo da história. Lá na Grécia Antiga tinha disso, né? Então, a arrogância, conhecido como arrogância, e só nos últimos tempos que foi definido em termos psicológicos, né? Então, esse transtorno, pessoal, de personalidade narcisista, ele causa muitos problemas em muitas áreas da vida da pessoa. Por exemplo, relacionamentos. Você vai indo, convivendo com a pessoa, chega um momento que você não suporta mais. No trabalho, quem é que não tem um amigo narcisista? Quem é que não tem um colega de trabalho narcisista? Na escola, nos assuntos financeiros, sempre temos pessoas narcisistas que podem ser geralmente infelizes e desapontadas quando não recebem favores especiais, né? Admiração, que acreditam que merecem. Então, eles podem achar seus relacionamentos insatisfatórios e outros podem não gostar de estar perto deles. Então, é difícil. Comece a observar essas pessoas que incomodam, às vezes, a gente, porque a gente tem hora que a gente está numa condição assim inferior, a gente se sente inferior perto dessas pessoas. Então, vamos ver os sintomas do transtorno de personalidade narcisista. Né? Tem um senso exagerado de importância e falta de empatia, o que eu falei aí. Aquele senso exagerado, sensação de direito, de exigir admiração constante e excessiva. Eu falei de uma pessoa no Facebook que chamou a atenção de todos nós, uma amiga. Eu fui obrigado a dizer isso para ela. Falei, querida, nós não somos obrigados a compartilhar. Eu vejo quando o assunto é importante, eu compartilho, eu curto. Mas ela ficou brava lá, eu vou sair desse Facebook, porque ninguém compartilha, ninguém curte, nem o mínimo, nem menos curte o que eu posto. E ela estava, assim, revoltada com os amigos da rede, né? Então, aquela pessoa que exige que o outro o admire. E, de repente, ele te mostra alguma coisa, você diz, legal. Pô, pensei que você... Nossa, que coisa linda! Tem pessoas que eles querem que você admire o que eles falam, né? Que você fique admirado e que você tome um susto, que você fica constrangido. Você tem, mesmo que não gostar, né? Você tem que dar uma de farsa, dizer assim, que lindo! Para não chocar a pessoa, né? Mas é assim. Então, essas pessoas esperam ser reconhecidos, né, como superior, mesmo sem conquista que garantam isso. Eu tinha um colega aí que eu já falei dele, para não citar o nome, que a gente considera ele como psicanalha, né? Já falei desse personagem. E eu falei para ele que não usasse o termo doutor para o psicanalista. Eu falei, doutor é para quem tem doutorado. Não, eu não admito que não me chame de doutor. Eu disse assim, então você quer se aparecer. Você não acha que é muita pretensão? Você tem um DR no seu... Né? O meu pastor aí já é doutor. Né? Ele já tem o DR aí tá puxando o saco do pastor Livaldo, olha só. Né? Mas ele já tem aí um DR. E quantos anos ele levou para ter esse título aí? Né? E o cara fez lá um cursinho já, e ele põe lá no cartãozinho dele, doutor. Eu falei assim, recomendo que você não use doutor no termo psicanálise. Doutor em psicanálise, a não sei que você tem um doutorado. E ele não admite. E ele põe lá no Facebook, ele faz para provocar. Eu disse assim, você tem um grave problema. E aí está. Preocupar-se com fantasias sobre o sucesso, poder, brilho, beleza, ou o companheiro perfeito. Né? Acreditar que eles são superiores e só podem se associar com pessoas igualmente especiais. Tem pessoa aí que não é nada, a gente conhece alguns aí, não é nada e quer ficar no meio dos grandes, né? E aí posta lá no Facebook, estou aqui com... Esses dias um ligou para mim, dizendo assim, professor, o senhor tem o telefone do reitor da Unifil? Quando eu for a Londrina, eu quero tirar uma foto com ele. Eu falei assim, o reitor da Unifil é meu amigo, mas eu não vou fazer isso. Não, eu quero tirar uma foto com ele, para postar no Facebook, né? Eu estou aqui com o diretor das maiores universidades do Brasil e tal. Então, achei muito estranho, estou usando ele como um comparativo aí, né? E, então, monopolizar as conversas e menosprezar as pessoas que elas percebem como inferiores. Então, esses são os sintomas do transtorno de personalidade narcisista. Começa a observar essas pessoas aí, vocês futuros psicanalistas,
Aquelas pessoas que esperam favores especiais e cumprimento inquestionáveis de suas expectativas. Aproveitar os outros para conseguir o que eles querem. Apresentar uma incapacidade ou falta de vontade para reconhecer as necessidades e sentimentos dos outros. Ter inveja dos outros e acreditar que os outros o invejam, né? Comportar-se de maneira arrogante, parecendo vaidoso, pretensioso e pouco assertivo. Insistir em ter o melhor de tudo, por exemplo, o melhor carro e o melhor escritório. Me lembro quando fui pastor batista, eu tinha um salário pequeno, né? Eu fui com mais 2 irmãos para comprar carne para a gente fazer um churrasco no final de semana. E eu pedi colchão mole, né? Que não é nada mole. E o irmão já disse assim, não, eu quero filé mignon. Eu falei, irmão, filé mignon é caro. Não, pastor, Deus falou que se nós o ouvirmos e obedecermos a sua voz e os seus mandamentos, comeremos o melhor dessa terra. Aí eu falei, só que eu não tenho dinheiro para pagar filé mignon, não, a não ser que você pague. Então, você vê aquelas pessoas, né, que querem, tem R$1.000 de limite no cartão e querem gastar 10, né? Então, esses são os narcisistas, que querem o melhor carro, o melhor escritório, né? E melhores coisas. Como os pacientes com transtorno de personalidade narcisista têm dificuldades para regular a autoestima. Primeiro, eles precisam de louvação e afiliações, né? Afiliações com pessoas ou instituições especiais. Foi o que eu gostei do caso aí, pastor Nivaldo, de um colega que ligou lá, né, dizendo, eu quero uma foto com o reitor da Unifil. Então, eles também tendem a desvalorizar outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade, né? Bem, pessoal, a prevalência estimada do transtorno da personalidade narcisista ao longo da vida varia muito, mas pode chegar a 6,2% da população norte-americana em geral. É mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Olha aí, as mulheres agora ganharam. Sempre, toda reunião, todo curso, as mulheres que levam pau, né? Desculpa a expressão, mas aí, é os homens. Bom, está falando da população norte-americana, né? Não sei como é que é a brasileira. Pessoal, pacientes com transtorno de personalidade narcisista superestimam suas habilidades e exageram em suas realizações. Eles acham que são superiores, originais e especiais. Essa superestimação de seu próprio valor e realizações, muitas vezes, implica uma subestimação do valor e das realizações dos outros. Deve-se tomar muito cuidado quando você fala das suas conquistas para o outro, porque de repente o outro não teve nenhuma conquista e você começa a despertar a inveja nele. Então é bom que você mantenha, às vezes, suas conquistas para você mesmo e por aqueles que estão no mesmo patamar que você. Muito bem. Olha, já fala de paciente aí, né? Paciente. Esses pacientes estão preocupados com as fantasias de grandes realizações, de serem admirados por sua inteligência, aquela beleza avassaladora de ter prestígio e influência ou de experimentar um grande amor. Eles sentem que devem se relacionar apenas com outros tão especiais e talentosos quanto eles mesmos, não como pessoas comuns. Então, esse relacionamento com pessoas extraordinárias é usado para suportar e melhorar a sua autoestima. Sabe com quem eu estive hoje? Você viu essa selfie? Eu tenho um colega que ele viaja e ele procura naquelas convenções da Assembleia de Deus. Eu não sou assembleiano, não, hein? Desculpe os assembleianos que estão aí, tá? Mas ele viajava para aquelas convenções da Assembleia de Deus e ele tirava foto com os pastores mais famosos. Silas Malafaia, Samuel Câmara, José Wellington, e aqueles todos, Roberto Santos, que foi nosso professor de psicanálise lá em Brasília, e ele tirava foto com os pastores só da nata, e postava lá no Facebook, olha com quem eu estou, olha com quem que eu encontrei, olha quem eu encontrei, e sempre se auto-afirmando com aqueles personagens, né, importantes aí. E assim por diante, né? Ó, eu tenho uma foto com a Ana Hickman, tá bom para vocês?
Com os pacientes com transtorno de narcisista, né, precisam ser admirados. Sua autoestima depende da consideração, né, positiva dos outros. Já viu aquelas pessoas que você ou não dá atenção para o que ele fala, ou não dá muita atenção pelas suas conquistas, ou você dá uma nota ao que ele fala ali meio baixa? Vê como é que as pessoas ficam revoltadas. Poxa, você nem deu a atenção que eu falei. Portanto, geralmente, muito frágil, né? Essas pessoas com esse transtorno frequentemente observam para ver o que os outros pensam deles e avaliar o quanto bem eles estão fazendo. Então, eles são sensíveis e se chateiam com as críticas dos outros pelo fracasso, o que faz com que se sintam humilhados e derrotados. Eu não vou mentir, não, tá, gente? Mas na psicanálise eu tive que tratar com isso. Eu tive que tratar, porque devido à formação, né? A nossa formação aí, vindo da infância lá dos 5, 6 anos, depois na adolescência e na adolescência final, fase adulta, as mães costumam muito, minha mãe mesmo, ela comprava algumas roupas e minha mãe gostava de ver eu bem arrumado. E foi criando aquele narcisismo no moleque, né? Desculpe, não é essa expressão, no menino. Então, ficava feliz quando, nossa, que camisinha bonita, né? Olha que camisa bonita, olha que roupa bonita, foi minha mãe que me deu, foi mamãe que fez, né? E já, você vai criando no indivíduo já aquele narcisismo, né? Então, o transtorno de personalidade narcisista, ou simplesmente narcisismo, consiste em desvios de maneira como a pessoa pensa, percebe, sente e se relaciona com os outros. Então, é muito sério isso, né? Vamos ver aí, pessoal, como que os narcisistas realmente pensam e agem. Em outras palavras, isso aí é uma grave perturbação do caráter. Olha, é sério isso. Professor, Pois não. O senhor tem 10 minutos. Ok. Então, vamos até 10 e 15 e pouquinho. Aí depois nós entramos de novo, eu dou uma parada, nós entramos aí. Então, pessoal, o narcisista é uma grave perturbação de caráter e tendências do comportamento, das tendências comportamentais do sujeito, que afetam todas as áreas da personalidade. Como a maneira como vê o mundo. Você quer um personagem narcisista na Bíblia? Eu sei que tem gente que vai discordar de mim. José do Egito. José do Egito. E quem fez esse menino narcisista? O próprio pai. Os irmãos trabalhando, né, na dureza, na labuta, lá na lavoura, e o sujeito, o menininho, chega lá, mimado, com uma túnica cheia de cores, diz, papai me deu essa túnica, não trabalhava, né, vivia ali só observando os irmãos, e além disso, espiãozinho levava más informações dos irmãos para o papai. Eu sei que tem teólogos aí que vão concordar comigo e alguns vão discordar, mas o José era um personagem narcisista. Mas quem é que fez ele narcisista? O próprio pai. E depois veja o que aconteceu lá na frente. Olha o resultado disso, as consequências disso. Então, esse narcisista, ele tem aquela maneira de ver o mundo, os outros e a si mesmo. O modo como se expressa, como gerencia suas emoções e o seu comportamento social. Vamos ver que causas desse tipo. Quais são as causas desse tipo de transtorno? Veja bem, embora elas não sejam exatas, e muitos profissionais de saúde mental acreditam que ela resulta da combinação de fatores que podem estar relacionados à genética. A avó era o avô, a avó, a mãe, e assim por diante. Já viu aquela, você é igualzinho a sua mãe. Você puxou fulano de tal. Você é igual a uma tia que eu tinha lá na terceira geração, um aluno fez aí no grupo de Londrina, colocou lá uma roupa para chamar atenção, e nós brincamos com ele ontem, chamei ele de narcisista. Ele ficou bem um pouco assim, brabo, né? Mas tenho necessidade de falar das minhas culturas, né? dos meus antepassados. Eu não tenho
eu não tenho muita alegria de falar dos meus antepassados, não. Então, a genética, o meio ambiente, desencontro nas relações com os cuidadores na infância. Aí responde, tá? Confirma o que eu falei agora há pouco. Dedicação exagerada e crítica excessiva são duas coisas que não podem. Né? Você não pode encher a bola do menino ou da menina demais e também você não pode fazer crítica que o leve a sua estima lá para baixo. Então tem que ter um equilíbrio. Eu falei da mola, né? Na educação dos filhos, eu estava atendendo uma família, essa família que eu fui a Curitiba tratar do assunto judicial deles. Eu disse para a mãe adotiva, eu falei, ó, você errou numa coisa aí na educação desse menino aí. Aí falei para ela da mola. Quando você põe uma mola, aquelas molas de colchões antigos, né? Quem já dormiu em colchão antigo sabe como é, que era feito de mola. Você põe a mola na mão, você prende. Se você abrir a mão de uma vez, ela vai pular da sua mão. Se você prendê-la demais, se você retê-la demais dentro da mão, sua mão vai doer. Então, você tem que ir soltando aos poucos para que essa mola fique na sua mão e você tenha o controle. Então, teoricamente, podemos dizer que o narcisista faltou essa flexibilização da educação. Teve pai que soltou demais e teve pai que segurou demais. Aí estragou o menino e a menina, né? Então, a neurobiologia diz o seguinte, a conexão entre o pensamento e o comportamento que envolve o temperamento e a capacidade de gerir tensões. Quais características ajudam a identificar o transtorno? Se não der aí, a gente volta e entra de novo na sala aí. Pessoal, pode ser difícil identificar uma pessoa com personalidade narcisista. Eu já discordo. É muito fácil. Bom, quem está estudando psicanálise e está assimilando essa matéria, depois você vai começar a identificar melhor essas pessoas. Bom, ele está dizendo aqui, vários estudos científicos apontam algumas das principais características apresentadas nesse tipo de transtorno. Vamos ver algumas aí, tá? Irritação e nervosismos quando contrariados. Você já viu pessoas assim, que quando você o contraria ou você o contesta, logo ele se levanta contra você? Eu tive na minha família e eu, um tempo passado, era assim, quando era imaturo. Indivíduos narcisistas apresentam hipersensibilidade à crítica e a insultos reais. Já me chamaram de barrigudo esses dias. Deus me livre se alguém falasse da minha barriga há 20 anos, 30 anos atrás. Nossa, perdi a amizade. Hoje, quando fala, você está barrigudo, agora eu estou tomando alcachofra para perder a barriga. Mas tem pessoas que você fala dos defeitos físicos dele, pronto. Aquilo é um insulto. Né? Logo, não consegue lidar com as derrotas, frustrações e rejeições. Né? Logo, não tem maturidade emocional. Então, dessa forma, quando contrariados, podem reagir com raiva, irritação e nervosismo, por terem baixa estima, usam agressividade para disfarçar sua insegurança. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro, podemos identificar, o primeiro ponto para identificar o narcisista. Olha no trabalho, senso exagerado de superioridade e importância. Os que sofrem com distúrbio narcisista acreditam que suas prioridades, interesses e opiniões são mais importantes e têm mais valor do que as de qualquer outra pessoa. Sua percepção e discurso estão sempre voltados para valorizar exageradamente a sua importância. Uma visão presunçosa a seu próprio respeito é uma das principais formas pela qual um narcisista dá a si mesmo permissão para controlar e dominar os outros. Crença de que é especial e único. A crença do narcisista de ser especial é único e que somente pode ser compreendido por outras pessoas especiais.
É uma ideia que se faz, né, que se parte de um mecanismo de sobrevivência que o ajuda a enfrentar o mundo. Narcisistas costumam se definir em função do que consideram qualidades excepcionais e tão logo os conhecemos, nos avisam acerca delas. Lembra que eu falei aí? Você vai conseguir aí, ao longo da sua caminhada na psicanálise, vocês, futuros psicanalistas, vão conseguir identificar melhor pessoas com esse comportamento, ok? Ausência de empatia. Tem uma imagem aí que vocês vai aspirar aí, mas aí eu continuo daí, se não conseguir. Como eu falei que eu estava andando nas ruas do centro de Curitiba e aqui nas ruas do centro da minha cidade esses dias, e eu vi moradores de rua. Até a Ana, esposa do professor Márcio aí, estávamos em Curitiba, ali no centro, chegou um cidadão com um carrinho de mercado, não sei se deram para ele ou ele, sei lá onde ele arrumou aquele carrinho. 3 cachorrinhos, e eu vi que um estava com o olho branco, 2 olhos brancos, e ele passava nos sinaleiros pedindo dinheiro. Ele sozinho, com 3 cachorros, disse assim, me dê um trocado para mim comer e para os meus cachorros, né? Morri de pena daquele rapaz. Eu voltei atrás dele lá, um trocado que eu tinha no bolso lá. E nós, às vezes, costumamos a virar o rosto quando vemos essas pessoas caídas na calçada. E isso é muito sério e muito grave. Então, o narcisista, ele não tem essa empatia, ele é incapaz, ou seja, é incapaz de se colocar no lugar dos outros, de se manifestar de compaixão em face do sofrimento alheio. Eu estou trabalhando isso na minha vida, eu estou te falando isso porque Deus está cobrando isso na minha vida. Se eu quero ser um cristão. Então, vamos lá. Amados, vamos fechar os microfones, por favor. Chegou o slide? Então, pessoal, essa ausência de empatia com aqueles que estão abaixo de nós. O narcisista ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. E, principalmente, de manifestar a compaixão. Isso é uma coisa que Deus está trabalhando na minha vida. Eu acredito que mais pessoas aí já tenham essa experiência, né? Empatia ao sofrimento alheio. Não estou aqui falando, não estou falando para me exaltar, nem para me sentir melhor, né? Mas eu me sinto melhor, sim. Quando eu consigo sentir a dor do outro, eu me sinto melhor, porque aí eu vejo que eu estou evoluindo, primeiro como ser humano, como ser, e muito mais como cristão, que aí eu estou realmente vendo que estou praticando aquilo que Jesus Cristo ensinou, sendo empático e sentindo a dor do outro, né? Seus problemas, sua dor, o seu ponto de vista, os seus pontos de vista, o seu ponto de vista, dominam o universo. Nada mais reflete tanto o comportamento do indivíduo narcisista do que a incapacidade de compreender e se identificar com a experiência dos outros. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque parece que nós não queremos sentir a dor do outro. Nós somos nessa sociedade de hoje, quando vocês, quem já assistiu, pode dizer, pode confirmar. Mas quem não assistiu o filme que eu indiquei aí, O Vendedor de Sonhos, vocês prestem atenção que vocês vão entender um pouco a história. Um sujeito bilionário perde sua família, desce aos porões da sociedade e lá ele foi conhecer que outros seres humanos igual ele sofrem porque não tem o que ele tinha, que agora ele perdeu tudo também. Então, é muito sério esse, né? Então, vocês assistam o filme que vocês vão ver a importância de que se esse sentimento nos melhora, né? Como ter empatia pela dor do outro nos melhora, nos dá a nós mesmos uma consciência de que nós estamos melhorando como seres humanos, ok? Vamos ver outro slide aí. Tá difícil aqui.
travando. Epa, agora a porca vai torcer o rabo, hein? Mães narcisistas. Eu não vou apanhar não, né? Porque não foi eu que fiz, né? Existem muitas mães que são verdadeiras narcisistas. O professor Márcio vai falar um dia sobre isso aí. No que se refere ao relacionamento com os filhos e principalmente as filhas. Geralmente o filho ou a filha fazem tudo para agradar a mãe. Eu fui filho de uma mãe narcisista, com todo o respeito que eu tenho pela minha mãe, todos os esforços que ela fez, tudo que ela sofreu para eu ser o que eu sou, tudo que ela sacrificou. Minha mãe é uma mulher que tem que respeitá-la. Todas as mães têm suas deficiências. Mas eu fui filho de uma mãe narcisista, que queria que eu fizesse o que ela queria. Você vai ser o que eu quero e vai fazer o que eu quero. E eu fazia para agradar a mãe. Naquele tempo, se não fizesse, apanhava, né? Então, nada está bom o suficiente para ela. Não há orgulho, não há empatia, não há compreensão. Isso é um grave erro que as mães cometem em relação às filhas. Isso é sério, gente. Por exemplo, só um minutinho, gente, pulou muito aqui, peraí. Há, inclusive, grupos nas redes sociais para filha de mães narcisistas. Olha, eu acho interessante isso aqui. Em que elas trocam informações e dão depoimentos, se apoiam mutuamente. Você sabia disso? Nós ouvimos há poucos dias aí, alguns meses atrás, o pastor Nivaldo vai confirmar isso. Um dos professores da Sociedade Psicanalítica do Paraná, um amigo nosso, o pastor Marcelo Gomes, ele falou do tempo em que ele foi criado, o tempo de criança, e ele diz assim: no meu tempo, quando a mãe pegava no pé do filho, que o filho chegava à irritação extrema, ele virava para a mãe e dizia assim: eu te odeio. A mãe falava assim: vai tomar banho. Aí dizia assim: eu te odeio, você está pegando no meu pé. Aí a mãe dizia assim: vai tomar banho, senão vai tomar uma chinela na bunda. E pronto. Dali, poucos minutos, poucas horas depois, o filho já estava entendendo que a mãe queria o bem dele. As mães de hoje, algumas, né? Não sei quanto de parcela. Quando o filho diz que a odeia, ela se desestrutura e se desmorona emocionalmente. Daí ela vai lá na rede, ou no WhatsApp, e fala com a amiga assim: menina, eu estou passando por um funil. A minha vida tornou-se um pandemônio. Meu filho de 8 anos diz que me odeia. As mães de hoje não têm estrutura para ouvir, né, esta afronta dos filhos. Então, veja bem, as filhas são as vítimas mais frequentes, mas os filhos também podem sofrer o mesmo mal. Inclusive, pais também podem ser narcisistas, mas, de fato, o que predomina é a mãe e a filha. Olha que sério isso. Então, uma palavra às mães aí, tomem cuidado, né? Que bom. Uma mãe narcisista costuma ser uma pessoa sufocante. Aí tem uma imagem aí, não sei que filme é esse, mas podíamos ver. Vou procurar esse filme aí. Que só se sente feliz com a infelicidade da filha ou do filho. Mães amargas, cruéis, não tem empatia, arrogante, rude, se faz de vítima e é hostil. O abuso psicológico e físico às vezes chega ao extremo e você não tem como se defender nem com quem falar. Novamente vou falar mal da minha mãe, né? Tão ruim isso. Alguém diz assim: você falou mal da sua mãe, mas não é. Estou usando minha mãe como exemplo porque foi assim que nós sofremos na nossa casa. Uma vez minha irmã noiva para casar e não queria casar com aquele sujeito, que inclusive depois levou quase 40 anos de um casamento frustrado. Minha mãe deu um cacete na minha irmã no dia do casamento. Minha irmã pegou a aliança, jogou lá na grama, lá. Ela disse assim: você vai casar com fulano, nem, senão eu vou te matar você.
E quando a minha irmã começou a ter problemas com o marido alcoólatra, estelionatário, inclusive foi preso, ficou 5 anos cumprindo pena ali no interior de São Paulo. Alcoólatra, estelionatário e agressor, que minha irmã chegava toda roxa e batia nos filhos, batia na mãe na frente dos filhos. E aí a minha irmã jogou na cara dela, falou, eu não queria casar com esse ordinário, a senhora que me fez casar. Agora, graças a Deus, ele morreu, né? E ela casou de novo com uma pessoa muito boa lá. Amém. Então, depois de tanta rejeição da pessoa que você mais ama na vida, você adquire traumas profundos em seu emocional. Pessoal, depois eu vou falar, vai ser estudo de caso, desse caso que eu estou atendendo aqui em Londrina, Curitiba e Colombo aí. É o cenário desse assunto que eu estou tratando. Depois eu vou falar, porque ainda está em andamento, está em investigação ainda. Depois eu vou falar tanto de narcisismo que nós encontramos, né, nessa família adotiva. Depois eu vou estar levando esse caso para o nosso estudo. Então, veja bem, você adquire traumas profundos em seu emocional, baixa autoestima, complexo de inferioridade, falta de confiança em si mesmo e nos outros, ciúme exagerado, insegurança, autocrítica elevada, entre outras questões. Olha só o que você produz no seu filho. Uma ansiedade generalizada, um ciclo de pânico, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, também são algumas das patologias emocionais causadas por tudo que você vem passando. Às vezes você está sofrendo isso aí, você não sabe, que começou lá na sua criação, na sua educação, né? Provavelmente esse filho que sofreu abuso psicológico poderá se relacionar com parceiros inadequados, justamente pelo fato de se contentar com pouco e não achar merecedor ou merecedora de algo melhor. Geralmente, filhas de mãe narcisista, olha que sério isso, têm sentimentos e comportamentos autodestrutivos, recorrendo, por vezes, às drogas. Foi o que está acontecendo nesse caso que eu estou atendendo com o professor Márcio aí. Nós estamos atendendo aí essa família. Então, o que acontece nessa família é o que acontece aqui nessa teoria que nós estamos aqui estudando. Então, aí esses filhos recorrem às drogas, às bebidas. Tem uma pesquisa que diz que as mulheres, não estou pegando no pé das mulheres, é pesquisa e estatística, que as mulheres estão mais cachaceiras do que os homens. Agora, não sei por quê, né? Não tem ninguém cachaceiro aí no grupo aí, né? Estou falando lá. Então, por quê? Vai nas baladas. Agora está proibido as baladas. Eu trabalhei nas noitadas. Não dá ideia, professor. Hã? Não dá ideia. Não, tá bom. Então, esses comportamentos autodestrutivos que recorrem às drogas, bebidas, gente, e os casos mais graves, suicídio. Olha aqui, narcisismo nas redes sociais. Agora vai pegar todo mundo isso aqui. Não adianta. Quem que não gosta de fazer uma selfie, meu Deus do céu? Quem é que não gosta quando chega de frente a uma paisagem? Eu fico admirado com as construções antigas ali em Curitiba. Já me perguntaram por quê? Porque eu tenho um curso de perito em investigação histórica, eu amo essa área. Quando eu chego numa construção antiga, eu já procuro saber a história dela. Quero saber a história dela. A esposa do Márcio e o Márcio andaram comigo aí por Curitiba, e como a Ana é nascida aí, ela me contou algumas histórias de Curitiba que eu viajei. É o quintal do Frade. Em Paranaguá, então, professor. Oi? O senhor tem que vir aqui em Paranaguá, então. Opa, vamos marcar. Cidade mais antiga do sul do Brasil. Olha aí, vamos marcar e eu quero saber tudo que aconteceu nessa cidade aí. Vamos desenterrar essa defuntaiada aí até. Eu chego em um casarão, eu acho interessante, em qualquer cidade, como eu vou muito a Curitiba, eu vejo aquelas construções antigas em contraste com a arquitetura moderna, né? Aquilo eu acho muito bonito, por isso que eu posto lá. Mas quem é que não gosta de chegar diante de uma coisa histórica, de uma bela paisagem, colocar o telefone celular e tirar uma foto? Acho que todos nós temos, né? Mas é muito fácil perceber também aquelas pessoas que são exageradas com a sua autoimagem no Face. Eu nunca fiz uma foto na frente do espelho, primeira vez agora.
Eu não sei nem o propósito daquilo, né? Você chega, vira o celular para frente do espelho. Fiz uma agora, achei interessante, mas já tem que me policiar, senão agora eu vou chegar na frente do espelho, né? Que é o instrumento do narcisista, né? E o grande instrumento do narcisismo hoje é o celular, né? O celular. Então, gente, o computador e a internet são meios de comunicação cada vez mais utilizados pela população. Nós estamos vivendo a era da modernidade, da pós-modernidade, tendo diversas finalidades, não sendo que essa interação virtual é muito importante. A partir dos anos 70, computadores que antes eram máquinas de uso restrito, né? As indústrias públicas e privadas e as universidades foram fazendo parte da casa das pessoas e, consequentemente, das vidas, né, das pessoas. Então, difícil hoje quem não tem um celular, quem não tem um computador. Vamos ver o Facebook, por exemplo. É um lugar de agenda de encontros, debates, compras, ofertas, mas também é lugar de exibicionismo. Então, essa é a realidade construída a partir dos meios de comunicação da internet. As redes sociais surgiram no final da década de 1990 e se desenvolveram muito rapidamente no mundo inteiro, conectando milhares de usuários diferentes em vários lugares do mundo. Então, ela pode ser uma ferramenta de trabalho para você vender o seu produto, você pode interagir com as pessoas e obter seus negócios ali, sucesso em seus negócios, mas ela pode ser uma ferramenta perigosa. Eu coloquei no meu Face hoje uma palestra que eu dei nas escolas no ano passado para as crianças e os pais, os perigos das redes sociais. Isso é uma palestra que está à disposição, quando vocês quiserem ter acesso a ela. Eu falo muito para as crianças na escola, os perigos das redes sociais. Então, essa geração da internet, pessoal, ela vem demonstrando narcisismo de diversas maneiras. Então, o meio virtual é um espaço no qual o sujeito pode expressar os comportamentos narcísicos. Visto que o perfil do usuário nas redes sociais exibe, né, inúmeras informações da vida do indivíduo, como a cidade onde ele mora, local de estudo, local de trabalho, data de nascimento, entre outros dados que permite que você publique fotos, vídeos, eventos, envie mensagens abertas ou privadas para os amigos, cria grupos, entre outros recursos que a rede oferece. Então, hoje é muito fácil. Eu tenho amigos no Facebook que eu não conheço. Esses dias eu estava andando no calçadão da minha cidade e um amigo de Facebook, professor, grande, fiquei com uma vergonha, que deu um grito no meio do calçadão, você é o cara, nota 10, e pai, não sei o quê, e tal. E todo mundo me olhando, rapaz, que prazer conhecer. Eu fiquei ali sem snap, mas fiquei feliz, porque eu conheci o amigo do Face. E Curitiba, a mesma coisa, estou andando lá, professor da Universidade da UFPR me conheceu na rodoviária, professor Samuel Coutinho, senhor, de onde que eu te conheço? Ele diz assim, eu sou seu amigo lá, amigo do fulano e tal. Nossa, que legal, né? Então, hoje nós temos amigos no mundo inteiro. Achei parentes que pensei que estavam mortos, né? Sou seu primo aqui não sei aonde. Sou filho da tia Candinha, nem sei quem que é essa tia Candinha lá. E aí, cara, disse, sou seu primo, filho do fulano. Eu falei, que bom. Então, pessoal, essas opções, olha esse cara aí na foto, 5 pau de selfie, meu Deus do céu, que podem desencadear, né, um comportamento de publicar tudo que acontece na sua vida. Sendo assim, se isso ocorre, há uma exposição da imagem do corpo e beleza, e as pessoas exigem relacionamentos perfeitos. Eu falo aí, né, o pastor Nivaldo sempre fala isso, a pessoa está postando lá que é tudo aquilo, não é nem metade. Então, exagerou, né? Aí eu sempre posto o meu pescoço para cima, porque aí, nossa, você tem barriga, você é bem diferente da sua. A gente vê aquelas pessoas lindas no Face, né? Chegando na rua, não, uma decepção, nossa. O que o Corel Photoshop não faz, né? Então, essas pessoas expõem suas conquistas e bens materiais nas redes. Olha o perigo. Sendo assim, o egocentrismo prevalece, o que sugere relacionamentos superficiais na contemporaneidade. Eu tenho um amigo psicanalista, com todo respeito e ética, não vou citar o nome dele,
Ele é daqui de Londrina, é um grande amigo, um psicanalista famoso. Ele ganhou de uma paciente que ele conseguiu tratá-la e ela melhorou, e diz ele que a curou. A mulher milionária aqui da sociedade londrinense deu-lhe uma BMW. Aí ele foi lá, postou, fez uma selfie, presente de cliente, de paciente. Meu Deus do céu. Aí eu sou muito amigo dele. Você está muito narcisista, hein, fulano? Aí ele foi lá, tirou. Não, meu colega, que tal? Você está muito narcisista. Que coisa, né? Comprei um carrão. E o cara posta lá e aí causa uma invejeira no outro lá. Então, as redes sociais são como janelas abertas para a vida das pessoas. Ou seja, espaço no qual elas podem observar o outro, serem observadas, e há certo exibicionismo do corpo e da beleza ligados ao narcisismo. Até mesmo a prática da atividade física, um hábito de vida saudável, que acaba se tornando assim banal, um exibicionismo banal nas redes sociais, né, por parte daqueles usuários. Isso se torna possível, como assinalam aqui Marra e Rosa e Santos, um livro lá em 2013, o perfil e as interações que os usuários fazem tornam-se públicas ou semipúblicas pela exposição na rede, o que permite o acesso, mesmo que parcial, de usuários cadastrados nessa rede social. Esse fenômeno pode gerar repercussão na subjetividade do sujeito, porque ao entrar na rede, exibe, esconde o que quer. Essa semana, estamos às voltas com um caso aqui em Londrina de uma conhecida nossa aí que fez uma brincadeira com os cãezinhos lá na rede e, coitada, ela sofreu um linchamento assim, moral, e é duro quando você posta alguma coisa lá que chama a subjetividade, né, o julgamento subjetivo das pessoas, cada um pensa de um jeito. Tem um que fala assim, tem que morrer, esse ordinário. Eu coloquei lá essa semana sobre desigrejados, gente do céu, mas não retirei. Foi um pega para capar, Alessandro. Teve um sujeito lá que falou, você está fazendo apologia contra a igreja. Eu falei, imagina, estou debaixo de submissão ao meu pastor. Arrumou para a cabeça, hein? Mas aí, o cara te lixa, tem que morrer, seu inquisitório, e não sei o quê, está indo contra a igreja. Não é nada disso, nós precisamos ter um pouquinho de discernimento. Então, é um perigo quando você posta lá uma opinião. Eu já nem falo de presidente, nem não gosto de política e já não falo, porque se eu falar, aí eu estou morto. Seu ditador, simpatizante dos lenços vermelhos, dos boné vermelho, morra, desgraçado. Aí, coitada da amiga, da conhecida aí, ela está assim, emocionalmente abalada, ela, o esposo. Essa cadela dessa mulher, porque não sei o quê, e essa ordinária tem que morrer porque tem enfia o focinho na farinha. Gente, então, também agora a gente aprende um pouquinho, né? A não nos expormos aí. Olha aí, todo dia eu vou no espelho para ver se eu tenho barriga ou não. Nossa, estou tomando alcachofra agora, minha barriga está diminuindo. Como dizia minha mãe, sua barriga não diminui, né, meu filho? Sua barriga não diminui, que coisa, né? Estou bebendo muito líquido na hora da comida e comendo muita gordura. Pastor, só uma pergunta, só um minuto. Amados, por favor, deixem os microfones do cachorro no mudo, faz favor. Ô, pastor, desculpa aí, é eu aqui, tá? Tem uma hora que... é o seu cachorro? É, pastor. É o seu cachorro? É os cachorros do vizinho, porque os meus já estão lá no fundo. Vamos ver a questão da existência de indivíduos que cada vez mais centrado no seu eu e na necessidade presente de se identificar com os valores da sociedade. Ô, cara, perde essa barriga aí. Ó, a moda hoje é barriguinha de tanquinho. E transformar minha barriga em tanquinho, embora eu tenha um personal aqui em casa, né? Ele é um ótimo profissional, meu filho. Mas o pai é muito teimoso, né? Agora, essa sociedade atual que cultua o corpo, hoje eu não vejo isso também como mal, né? Isso é necessário para a saúde, tão bons exercícios. Se eu pudesse pagar a academia, sempre meu filho passa aqui uns exercícios aqui, eu estou fazendo, né? Muito pouquinho, mais fácil. Uma questão de saúde, mas é aquelas pessoas
Gente, tem uns absurdos. Olha quanta gente já morreu com esse negócio de cirurgias de estética. Como é que chama essa cirurgia para tirar a barriga aí? Não lembro o nome. Gente, quantas pessoas morreram nessa mesa de cirurgia para tirar a gordura da barriga e assim por diante. Cirurgias plásticas que acabaram aí em morte, infecção generalizada, morreram, não voltaram da anestesia. É aquele desejo, né, que a sociedade de hoje estimula essa aparência perfeita e a exposição de boas formas. Então é um perigo, tem gente que é exagerado nisso. Então essas atualizações que os indivíduos fazem nas redes sociais, quando se comportam narcisisticamente, exibem as próprias qualidades, né, desvanecimento por possuir algo. Gente, as redes sociais reforçam esses comportamentos vaidosos, né, sendo que as pessoas querem saber o que acontece na vida das outras. E ainda tem outro fator que estimula esses comportamentos narcísicos aí, é a competição. Exposição e competição. Um querendo mostrar mais que os outros, né? Então isso é muito comum na sociedade atual, né? Volta-se para o mesmo pensamento e vanglória que esconde a insegurança do sujeito. Isso é um perigo, né? A única jovem que nós temos aí é a Sabrina, né? Então vamos respeitar a Sabrina aí. Mas tem aquelas adolescentes e adolescentes em fase final de adolescência que são fora do comum, fora do normal. As redes sociais implicam um comportamento narcísico e o desejo de esconder o vazio, como estamos apresentando nesse trabalho, né, uma vez que o cyberespaço facilita a divulgação da imagem. Então, há práticas narcísicas na internet nas quais as pessoas tanto querem ser vistas como querem ou verem a si mesmas. Então, a fase da adolescência, as meninas, né, são muito tendenciosas e eu citei uns casos aí, acho que na aula, e depois vou falar novamente. As meninas que se apaixonam por pessoas, uns caras lá fake, nem sabem. E ficam tirando foto de partes do corpo, enviando, de roupas íntimas. Nossa, isso é um perigo. Isso é um perigo. Né? Nas escolas eu sempre falo... Sim. Com licença. Eu estava pensando aqui, isso aí é aquela dicotomia entre o mundo real e o mundo virtual. Uhum. Eu tenho falado muito aqui na igreja para os irmãos, né? Que tem muita gente que não percebeu ainda, isso é um perigo, que o mundo virtual é tão real, ou talvez até mesmo mais real, hoje, que o mundo virtual, que o mundo real. Né? Com o advento da internet, o mundo virtual se tornou tão real quanto o mundo real. Então a gente tem que ter muito cuidado e ser muito seletivo com essas coisas. Né? Porque a gente aí que solto na internet, nas redes sociais, é um perigo. Com certeza. É o que perguntam para mim. Até o quanto da sua imagem no seu perfil Facebook é a verdade? Eu procuro ser muito claro com as coisas que eu faço, para não cair naquela, será que é isso mesmo? Por exemplo, eu posto fotos de trabalho com pessoas aí, com advogados, no fórum, lá não posso tirar fotos das audiências. E é uma vida profissional que às vezes eu não compartilho muito com os irmãos, com os amigos, mas eu sempre posto lá aquilo que é real. Olha, eu estou em tal lugar, está acontecendo isso, isso e aquilo. Eu não costumo postar uma coisa que eu não vivo, e as pessoas costumam postar aquilo que não vivem, aquilo que não são, aquilo que é, como o senhor falou aí, se tornam ali real, querem tornar real, ou pelo menos dar uma impressão para os internautas ali, que são seus amigos, ou a galera em geral, né? Que aquilo nossa, é o mundo que você vive, né? Aquilo, nossa, olha o fulano aí, vive um mundo, mas às vezes é um mundo fantasioso que ele está passando para o outro pensar que ele é o cara, que ela é a mulher do ano, e quando, na verdade, os nossos perfis no Facebook eles precisam ser
muito reais do ponto de vista que eu sou aquilo que eu estou dizendo que sou ali. Porque senão depois eu vou passar vergonha quando descobrindo que eu não sou nada daquilo, né? Eu mesmo vou me auto-prejudicar. Então, o senhor falou uma verdade, tem que ter muita cautela, porque é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? O virtual e o real. Então, nós temos que ver o que o que podemos trazer do real para o virtual, né? Na realidade, no narcisismo, que existe uma fragilidade do ego. Então, o sujeito faz de tudo para demonstrar o oposto. Por exemplo, grandiosidade, porque é com a aprovação do outro que esse sujeito ameniza a sua insegurança. As redes sociais, pessoal, podem amplificar a cultura do narcisismo, olha aí. Devido à grande exibição e exposição de imagens. Exibições estas que, na maioria dos casos, demonstram situações felizes. Pessoas sorrindo, viagens perfeitas, etc., que facilitam a aprovação do outro. Então, dessa forma, gente, a tela do computador se abre como um espelho de Narciso, olha aí. O que eu falei? O instrumento do narcisista. Temos 3 instrumentos do narcisista aí, em 3 eras, né? O narcisista que viu a sua imagem refletida na água, né? Na água bem cristalina lá. É uma mitologia, né? Depois temos o narcisista do personagem A Bela e a Fera, quando a bruxa vai diante a feiticeira vai diante do espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita, mais bela, mais linda que eu? Daí, quando o espelho responde que tem uma lá, ela vai: vou matá-la. Vou matá-la, porque não pode, tem que ser só eu. E hoje, aonde está a tela que o narcisista vê a sua imagem e ele se auto-adora? É a tela do computador, ou as telas dos iPhones, todas essas tecnologias aí de celular. Um espelho que refletirá não a imagem de contornos próximos ao real, olha aí, Alessandro, mas a imagem que o sujeito deseja ter de si mesmo. Isso todos nós temos. Você tira uma foto, não ficou boa. Aí você vira para cá, não, essa aqui apareceu muitos cabelos brancos. Nossa, mas eu tô com um negócio aqui, tiraram uma foto minha esses dias aí no serviço, o professor Márcio, eu descobri que tenho um folículo aqui na parte de trás da cabeça, que daqui a pouco eu tô igual o frade, sabe? Igual o padre, né? Aquela rodelinha lá atrás. Eu disse: nossa, tô perdendo o cabelo. Aí eu vou: tira essa foto. Não tá bem, tá aparecendo meu folículo aqui. O outro, não, a minha barriga, por que eu tiro daqui para cima, né? Porque a gente nunca está contente com a imagem. Quando a imagem fica boa e perfeita, ótimo. Esse sou eu. Esse sou eu para mim, né? Esse sou eu na minha consciência aqui, mas não é o que o outro está vendo, eu não sei o que o outro está vendo. Então, nós temos isso, essa tendência. Puxa, aqui tá bom. Não, aqui não está bem. Então, a tela do computador com a tela do celular hoje é o espelho do narcisismo, né? Epa, agora aqui vai feder, hein? Pastores narcisistas. Pelo amor de Deus, Jesus tem misericórdia. Já me perguntaram esses dias, né? Será que tem pastor narcisista? Não. Tem não? Não, só o Paulo e o Emerson. Só os diáconos e presbíteros. Ah, tá E professores. Só os apóstolos. Professor também. Professor. Opa, tô dentro. Todos nós. Se há alguma coisa pela qual a igreja é reconhecida, é pela sua diversidade de pessoas. A gente tem que saber, ó, eu falei em aulas passadas, pessoal, que o grande problema da igreja e da liderança é tratar todos como iguais. Esse é um grave erro que nós cometemos. Tratar as pessoas como iguais. Cada pessoa tem a sua personalidade. Nós temos que enxergar isso, entender isso e ter esse discernimento que nós não podemos tratar todos como iguais. Embora somos todos iguais perante Deus, assim, somos uma comunidade de salvos, o primeiro de pecadores. Todos são pecadores, todos têm suas deficiências e
todos têm os seus pecados, mas todos têm um grande Salvador, um grande Deus que nos ama com incondicional, amor incondicional. Nisso nós somos em comum, reunimos na mesma fé, no mesmo propósito, né, com todas os dogmas e as doutrinas que nos foram passadas ao longo dos anos pelos pais da igreja. Mas quando nós falamos de personalidade, tem gente que cada um é cada um, não adianta. Mas parece que onde quer que você vá, e não importa quantas igrejas você tenha passado e tenha frequentado, ou pastoreando, o mesmo tipo de personalidades problemáticas sempre parecem estar ali. Eu falei aqui da aula passada, eu vou reiterar novamente, lembrar. Eu tenho um professor de matemática, ele já é doutor, dá aula aqui na Universidade de Londrina, doutor Ulisses. Ele foi dar uma palestra e começou a falar de matemática e alguém se ofendeu. Falou, o que isso tem a ver com matemática? O que a igreja tem a ver com matemática? Ele escutou e disse assim, opa, tem sim. Um doente que junta com outro doente, o outro crente com problema com a família, o outro tem... Aí vira matemática. São 10 doentes, 20 problemáticos, 50 problemáticos dentro da igreja. É matemático isso. Então, eu vou sair dessa igreja. Às vezes você tem 2 problemas, você vai para outra, você passa a ter 5. Não vou ficar aqui não. Aí 5 lá, você vai enfrentar 10 piores lá. Eu me lembro de um ensino errado de um pastor há muitos anos, há 38 anos atrás. Aquele período do avivamento, quando as igrejas tradicionais estavam seriamente comprometidas com o movimento, e as igrejas pentecostais, principalmente a Batista Renovada, de onde eu vim, e a Presbiteriana Renovada, eu vim da IPI para a Presbiteriana Renovada. O que aconteceu? Um dia o pastor cometeu a besteira de chegar no púlpito e dizer assim, quem é de outra igreja aqui, que não estiver bem lá na sua, tem problema lá, vem para cá. Porque aqui nós somos sérios e o Espírito Santo... tinha um amigo meu que ele falou assim, não vou mais na sua igreja. Foi um tempo que teve muita revelação, né, muita profecia. Ele disse, eu vou lá, toda vez que eu vou lá, Deus revela o meu pecado, cara. Eu não vou, não. Toda vez que eu vou lá, o pastor, quando prega, alguém levanta lá, fala do que eu estou fazendo errado. Falei, que coisa, né? Então, esse é o erro que se comete. Vem para cá, aqui não tem problema. Tem sim. Tem sim. Onde está o ser humano está o problema. É um erro que os pastores cometeram, né? Nós, liderança, cometemos, de achar que nossa igreja não tem problema. Tem sim. Então, após ser chamado para uma nova igreja, após perder um membro problema, podemos dar um suspiro de ai, graças a Deus, esse fulano saiu, essa fulana. Contudo, antes de soltar o fôlego, aí tem outro ali. Já logo aparece outro ali. Minha mãe dizia assim, que coisa, né? Capeta saiu desse e já entrou no outro lá. Quando eu tinha um mesmo problema, estava tudo bem. O espírito maligno saiu dali e entrou no outro lá. Estava bom. Por que agora tem? Mas é outro ser humano que não tinha muita oportunidade porque o outro lá estava ocupando o lugar dele na desordem. Agora o outro saiu e falou, não, vou ocupar o lugar do outro aqui, vou fazer o... Então, mudou de endereço, mas o problema continua, né? Então, contudo, gente, a grama, né, não é mais verde do lado do outro lado, do lado, porque há pessoas com problema em todos os lados, em ambos os lados. Não adianta, é um erro a gente pensar que lá vai ser bom e vai aliviar essa. Então, veja aqui do pastor narcisista, né? É uma personalidade problemática. Se o próprio pastor não é o próximo lugar mais provável para encontrar é entre a liderança. Eis como um narcisista se aparece. Vamos ver o narcisista na liderança. Requer constante e excessiva admiração. Esses dias eu ouvi um pastor falando, um aluno nosso, que ele não está aqui hoje, aqui de Londrina. Ele estava submisso a um pastor e teve uma noite lá, agora há pouco tempo, que o pastor surtou no púlpito, teve que sair lá fora e ser amparado pelos irmãos. Ele me contou uma coisa que eu não quero falar por uma questão de respeito, mas um pastor que chegou ao fundo do poço porque a igreja não o admirava. As críticas e a reprovação, e aí ele se sentiu rejeitado, e o homem entrou em parafuso lá, e surtou mesmo no púlpito. Tiveram que o outro irmão tomar a palavra lá e foram amparar o pastor lá no escritório do pastor. Então,
falta de empatia pelos outros. Aqueles pastores que só pensam no seu umbigo, né? Não está nem aí com o sofrimento do outro. Eu me lembro de um pastor, eu fui ovelha desse pastor. Ele falou assim, faço questão que não me ligue meia-noite, nem 3 horas da manhã. Eu falei, fulana de tal, ligou lá, que está com cima de pânico. Por favor, faz esquecer meu telefone. Nossa, que legal. Então, apresenta fantasias de grandeza baseadas em suas próprias noções de grandeza, por causa de relações que tem com figuras de autoridade. Sou amigo do presidente departamental do Tesouro, o do tesoureiro, pastor ancião. Eu falei do colega aí que ia nas convenções e chamava os pastores mais importantes lá, Silas Malafaia, Silas Câmara, e tirava foto com o cara lá, Marabuma, cantando, tô aqui com a cantora. Lá. Quando chegava eu lá, por exemplo, eu, né, pequenininho, né? Quem que é o senhor? Não, o senhor veio? Quem que é o senhor? Não conheço o senhor, né? Então, tudo bem. Então, tá no ponto, eu vou encerrar com essa... Né? Temos aí, deixa eu ver aqui, estou 46, já estamos encerrando aqui, tá? Então, vamos ver aqui. O narcisista, o pastor, o líder narcisista, vamos falar pastor, vamos respeitar os irmãos aí, os líderes narcisistas, né? Preocupado com o sucesso, porque hoje tem tanto tipo de líder, né? É pastor, é apóstolo, é bispo, e pastor, vamos arcanjo, respeitar os narcisistas, hein, pastor? Vamos respeitar os narcisistas. Pois é, aí agora tem gente candidata a como é que é? Arcanjo, vice-deus, vão criar um monte de título aí, né? Querubim, e aí, portanto, então vamos respeitar aí, né? Mas existem aqueles líderes que estão preocupados com o sucesso ilimitado e sem fim. Por exemplo, eu fui pastor titular local 15 anos. Quando tive que parar, foi frustrante para mim, dizer, poxa, não vou concluir meu tempo de... Mas Deus estava me preparando para outra coisa, né? Hoje eu entendo o que foi. Mas eu tenho que começar e terminar. Eu tenho que... Então, aquele líder que acredita ser especial e somente pode se associar-se com a classe de elite. Quais são os caras que eu ando? É o que eu falei aí, eu só ando com os grandes. Esses dias eu fui no reunião do Conselho de Pastores da minha cidade aqui, fiquei pasmo com o cara lá, ele nem deu atenção, eu estava conversando com uma pessoa lá, e aí chegou um outro e disse, ei, pastor, eu pastor não, sou apóstolo agora, cara. Você muda esse título aí, apóstolo. Nada contra os apóstolos, tá? Não é isso. Ele diz assim, apóstolo. Fui numa reunião lá em Curitiba, lá em Pinhais. Quem que estava lá? O apóstolo fulano, o apóstolo fulano, e o apóstolo fulano, e o apóstolo fulano. E eu, o menor dentre eles. Achei que ele foi até humilde, né? O menor entre eles. Nada contra o título, não estou dizendo que eu tenho alguma coisa contra o título. Mas parece que esse título não é só o apóstolo, não. É o pastor, é o reverendo. Tem pastor que não gosta que chama de pastor, meu filho. Reverendo, por favor. Reverendo, conserta aí. Então, isso aí é uma distorção da própria... Sabe, umas picuinhas tão pequenas, né? E entendam, gente, não estou criticando, estou falando da liderança narcisística, né? Narcísica. Então, só ando com os grandes. Eu estou falando aqui, eu só ando com a elite. Aí cita um cara lá, né? Desenvolve uma fachada de posses, roupas, carros, laptops, tops. E aí, sou o pastor bem-sucedido. Sou um líder bem-sucedido. Né? E aí, por aí vai. Vamos ver aqui que está parando aqui o negócio aqui. Aqueles líderes que têm o senso de que são merecedores de privilégios, poderes e tratamentos especiais. Fomos numa reunião aqui em nossa cidade para decidir para falar com o prefeito sobre a lei para abrir as igrejas. O pastor levantou, falou lá, um líder lá, e aí uma secretária da Fazenda perguntou, eu sou líder de uma das maiores denominações do mundo, falou o nome lá, e a minha igreja, e pá, tá, nossa, que espírito de corpo de Cristo, legal, gostei, a sua igreja. Eu fico incomodado quando vou na reunião, eu ouço o cara falar isso, porque eu já fui assim, denominacionalista, e Deus teve que tratar comigo aí nesse... Aquelas pessoas que pisam nos outros para alcançar os seus alvos pessoais, né?
com ou sem consentimento das referidas pessoas. Lembra do colega que eu falei, o senhor tem o telefone do reitor, lá da universidade? Quando eu for a Londrina, eu quero tirar uma foto com ele. Aí já perguntou da toga que eu estava usando, eu e o meu pastor aí, numa formatura, a gente usa aquilo lá uma vez por ano, na formatura. Onde que eu adquiro essa toga para eu poder fazer uma selfie e mostrar e o colar? E aí vai, vamos parar, que senão vai. Então, não tem percepção de que os outros também têm necessidades. Tem ciúmes das pessoas, imaginam que os outros têm ciúmes delas também. Né? E mostram aquela arrogância e soberba. Então, isso é o líder narcisista, né? E aqueles pastores estrelas da televisão, que, né, líderes que não passam de verdadeiros astros de cinema e da TV, do YouTube, da mídia. Então, hoje em dia, está em alta essa profissão de pastor, né, de líder religioso. Perde-se a noção exata do que a Bíblia diz, o que é um pastor. Então, nós temos nos surpreendidos ao pregar a Bíblia e notar que a Bíblia já diz coisas que vão diretamente contra esses ensinos. O que Jesus falou? Quando entrar numa reunião, que vocês verem uma pessoa com um anel no dedo, e vocês dizem, senta aqui na frente aqui, então é uma coisa que Jesus Cristo reprovou. E ele fala, cuidado com os fariseus, os publicanos, que gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e nas festas para serem vistos pelos homens, né? E assim por diante. Então, o pastor narcisista adora a sua imagem, seus planos, e não admite que alguém pense diferente dele. O líder narcisista, em geral, quer ser grande, ter uma igreja grande, reconhecida internacionalmente, sem perceber que o contrário é mais verdade. Deus quer... o senhor está indo contra a igreja? Nossa, que coisa, né? Tem agora o tal do crescimento explosivo, né? Porém, diminuir não é passar fome, ou ter aquela sensação de coitadismo, né? É saber reconhecer a dependência de Deus. Por que Jesus era grande, pessoal? Jesus era grande porque ele orava muitas horas. Ele levava a intimidade com o Pai mais sério do que qualquer outra coisa. Alguém fala assim, mas ele não tinha os recursos que tem hoje. Todos os dias. E orar não é explicar para Deus o que você quer que ele faça, é explicar o que está acontecendo e só como ele vai fazer não é da nossa conta, mas é dele. Eu sempre falo, essa pandemia mostrou para mim aqui, deve ter mostrado para outras pessoas aí, o quanto Deus cuida de nós. Eu vi a mão de Deus em todos os momentos da minha vida nessa pandemia. Cuidado, providência. Mais uma vez, eu falo, me emociono quando eu falo. O quanto Deus é maravilhoso e nós não somos nada. Somos ingratos e muitas vezes nem lembramos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele cuida de nós. E aí tem essa última frase aí. O que Ele vai fazer não é da nossa conta. Nós temos que crer que Ele cuida de cada um de nós. Então, eu imagino que uma coisa que mais pode ofender para um líder narcisista é que acha que seus planos são os melhores e o seu jeito é superior do modo de Deus. E descobrir que a palavra não é de particular interpretação. Por melhor que seja o pregador, o pastor de uma igreja, ele não sabe tudo sobre a palavra de Deus. Existem coisas que foram escondidas dele, que estão no coração dos outros. A revelação não tem monopólio, gente. Não existe monopólio para a palavra de Deus, para a revelação de Deus. Ele revela a muitos. Né? Então é triste dizer, mas nem toda gente que afirma ser cristão é realmente o seguidor de Cristo. Muitos estão simplesmente buscando suas próprias agendas. Ser dinheiro, fama, influência. Falsos discípulos que vêm em muitas formas, e formas que nenhuma mais perigosa do que o narcisista espiritual. Olha que palavra, narcisista espiritual. Quem é que conhece alguém que tem aquele orgulho espiritual? Que joga na cara do outro. Né? Uma vez eu fui chamar a atenção de uma ovelha, muitos anos atrás, mas você precisa orar. Mas eu já tenho orado, pastor. Fui chamar a atenção num desvio de conduta dele na igreja. Você precisa orar. Mas que é isso, rapaz? Já tenho orado, pelo amor de Deus.
E assim por diante, ó, eu tiro no joelho. Tem gente que fala, põe a mão aqui no meu joelho aqui, ó. Tá vendo esse calo aqui, ó? É a noite inteira na presença de Deus, é o calicida de Deus, né? Tem que pôr lá um... Meu Deus do céu. Então, é um narcisista espiritual. Me desculpa aí se eu estiver ofendendo, também não estou nem aí não, tá? O narcisista espiritual é alguém que usa o evangelho para estar em cima das outras pessoas. Que, desculpe, gente, ó, é brincadeira, mas nada contra aqueles que têm visões de Deus, pessoas abençoadas. Nós temos pessoas abençoadas nos grupos aí, pessoas de Deus, que Deus fala, que Deus usa, tá bom? Estou falando só daquela coisa fora, né, do controle. Essas ações podem causar danos devastadores, tanto nos cristãos e não cristãos. Com todo respeito aos irmãos aí, porque eu também sou pastor, eu também tenho a revelação de Deus, mas não é minha, eu não posso me engrandecer, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um vaso de Deus para abençoar os irmãos. Não posso levar isso como promoção pessoal. Não posso me envaidecer dizendo que sou uma pessoa espiritual melhor do que aquele outro. É só isso que eu estou querendo passar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão invasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, que começa na idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Indivíduos narcisistas são caracterizados por fantasias irreais de sucesso. Olha aqui, fantasias irreais de sucesso e senso de que são os únicos na face da Terra, né? Hipersensibilidade à avaliação de outros, sentimentos de autoridade e requerem tratamento especial. Conheci várias pessoas, sabe quem eu sou, sabe pastor de que igreja que eu sou, sabe quantos anos eu tenho de teologia, sabe quantas horas eu passo na presença de Deus, sabe que o meu joelho é calejado de tantas horas que eu oro, sabe que eu sou uma das poucas pessoas nessa cidade que tem a coragem de dizer, e assim por aí vai. Isso é sinal de liderança narcisista, ou líder narcisista. Essas pessoas que apresentam esse... Sim. Uma das características dos falsos mestres nas escrituras é justamente se orgulharem das suas visões e experiências espirituais, né? Exatamente. Outra coisa que eu estava pensando aqui, quando o senhor falou daquela questão também de pessoas que vivem naquele eterno troca-troca de igreja, aqui em Paranaguá tem muito esse problema. Nosso maior problema não é com Deus e nem com o diabo, é com nós mesmos. Então, na minha prática pastoral, eu tenho percebido o seguinte, que na maioria das vezes, claro que existem algumas exceções, né? Mas na maioria esmagadora dos casos, o problema não está nas igrejas ou nas lideranças, está dentro da própria pessoa. Porque eu conheço gente e com certeza os colegas também, que já passou por trocentas igrejas e continua do mesmo jeito, ou até pior, né? Então é sinal que o problema não estava no lugar, mas sim está dentro da pessoa, né? Com certeza, pastor. É bem isso que acontece. Por exemplo, você sabe um lugar que tem muita gente problemático de alma? É nos ministérios de louvor. Eu estou falando porque eu sou pastor de música. E eu não consegui, hoje eu consegui ali na minha igreja, sim, ali eu consegui, porque o pastor e a liderança ali, eles são muito diligentes com essa questão de relacionamento entre os líderes do Ministério de Louvor. Porque nós temos que ter essa interação, esse respeito, que cada um ali está como membro do corpo, mas antes disso, em outros grupos de louvor, eu sofri muito. Ia chamar a atenção, fui pastor de louvor, então ia chamar a atenção do músico. Eu me lembro um dia, abrindo parênteses, uma menina foi lá na frente, ela ia sempre imitava a Ludmila Ferber. Chegou lá com calor, com aquele sobretudo, aquele casacão, todo de couro, um dia todo de jeans, e todo mundo percebeu que ela queria virar estrela. E aí tem os narcisistas, que se espelham no outro lá. Ana Paula, tinha uma que fazia até as voltinhas da Ana Paula Valadão.
não sei fazer, não. Falsete lá, oh, yeah. Entendeu? Isso é uma coisa que o diabo percebe, é uma coisa que o diabo percebe e alimenta também, até mesmo pelo então, fato... é querer ser admirado. Isso, até mesmo pelo fato, no caso dos músicos, pelo fato da sensibilidade muito grande que eles têm devido ao seu dom. E uma coisa interessante é que tem muito narcisismo realmente no meio deles, né? Deles para com os outros e muitas vezes eles competindo entre si. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre vê, né, é aquela questão de competição com relação à marca de instrumento musical, entendeu? E coisas assim. Então, realmente, é uma área bem sensível e delicada. Na questão de guerra espiritual, até mesmo porque eles executam o papel aqui na Terra que o diabo, né, quando era anjo, executava no céu. Né? O músico é muito tendencioso. Então, exatamente. Há um ataque direcionado com relação a eles, né? É o ministério que sofre mais, né, mais influência. Então é isso aí, desse slide que eu disse, aqueles comportamentos exagerados, né, por causa dos dons. Pessoal, como que já 3 slides aí, depois vou dar um tempinho para as perguntas. Como que se trata, professor, então, esse... Oi, sim. Professor, eu vou precisar sair. Então, o professor Alessandro, ele assume o meu posto daí assim que eu tiver saído, tá bom? Tá bom, pastor, fica à vontade. Desculpe. Então, como tratar o transtorno de personalidade narcisística? Bom, não é um tratamento farmacológico específico. Você não pode dar remedinho para essas pessoas. Né? O transtorno de personalidade narcisista não são empregados medicamentos para tratamento de transtornos comórbidos aí, né? É uma psicoterapia em que ocorre exame do significado do sucesso. Você tem que dar consciência de limites para a pessoa. E perspectiva dos outros. Exame das crenças sobre o valor pessoal e emoções e desenvolvimento de alternativas construtivas. Esse sujeito precisa ir para o divã para ele ouvir algumas coisas. Isso se ele quiser ser tratado, senão ele vai continuar desse jeito. Né? Então, nós sabemos, pessoal, é psicoeducação. Olha que palavra importante. Psicoeducação. É isso que o psicopedagogo e mais o psicanalista faz nas análises e nas psicoterapias. Psicoeducação. Conhecer mais e mais sobre o seu transtorno é fundamental para a adesão ao tratamento, para ajudar na convivência com os familiares, colegas de trabalho e cônjuge. Então, entendemos também que, possivelmente, pacientes com transtorno de personalidade narcisista terão a psicoterapia como principal norteador do tratamento a longo prazo. Então, marquem bem esse quadro aí, esse slide, que é importante. Psicoeducação. Foi o que fizeram comigo no curso de psicanálise. Psicoeducação. Você tem que pôr o desconfiômetro na pessoa. Né? Aí tem cura? A pergunta vem, essa aí tem cura? Será que a psicanálise ou a psicoeducação? Agora tem aquela que o pastor Paulo Quintino colocou aí, terapia da Bíblia, né? Terapia bíblica. Os indivíduos com transtorno da personalidade narcisista podem ter dificuldades especiais no ajustamento ali no início das limitações físicas, ocupacionais, inerentes ao processo de envelhecimento. Como é que você vai falar com uma pessoa de 50, 60 anos que ele precisa se desconstruir e reconstruir todo novamente? Tem gente que fala, eu morri assim, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, sempre. Aí você fala o teu nome, né? Gabriela, Rafaela, Manuel, Rafael, Samuel, vou morrer assim. E você sempre é assim. Então, sofra, né? Você está feliz assim. Assim, com tratamento adequado, pode ocorrer uma melhora importante das disfunções emocionais, né, e relacionais do paciente. Então, tem cura? Psicoeducação. Traços da personalidade. Esse é o último quadro. A identificação de traços de personalidade narcisista
e oferta de psicoterapia individual e de grupos antes de um agravamento do quadro, que pode ser fundamental para impedir uma progressão para o transtorno propriamente dito. Além disso, a prevenção e o tratamento dos outros transtornos psiquiátricos é fundamental para a proteção desses pacientes com traços de personalidade narcisista que são identificados. Então, é importante a última parte aí, e falamos de que tipo de narcisistas nós temos, e agora sobre a psicoeducação. Nós vamos estar falando desse assunto mais adiante. Certo, pessoal? Quantos minutos temos aí, Alessandro? Para a gente encerrar e a gente passar as perguntas aí. Não estou ouvindo, seu áudio está... Tem 20 Desculpe. minutos. Ele vai 20 aparecer quando minutos. tiver 10 minutos. Não apareceu nada aqui ainda. Então vamos lá. Se cair nas perguntas, tudo bem. Se cair as perguntas, aí fica encerrado, tá? Para a gente não renovar mais 40 minutos. Se temos 20, acho que temos 20 minutos. Isso, aproxima. Primeira pergunta. Então, primeira pergunta. Aí nós encerramos. Eu tenho uma Eu tenho pergunta 3 aqui. perguntas. Sim. Tem uma bem rapidinha aqui. Posso Sim. falar? Opa, fica à vontade. Eu queria entender assim, esse ponto, digamos, crucial entre o terapeuta e o psicanalista, né, nessa intervenção da análise, diante dessa necessidade de identificar o quadro clínico do paciente. Uma vez que a psicanálise é mais analítica, faz pergunta inteligente, mas é o paciente que tem que encontrar o seu quadro. Como é que a gente faz isso? Onde começa e termina a intervenção diretiva do psicanalista? Uma vez que me parece muito reflexiva, né? Muito de análise, né? De autoanálise. Certo. É o Igor, né, Igor? Isso. Tem um psicanalista amigo nosso, então eu queria que ele fizesse as análises, mas ele disse que não pode. Ele está fazendo as análises dos alunos aqui em Londrina. Dr. Francisco Antunes. Ele já tem o doutorado dele, é professor da UEL e da Unifil aqui. Ele nos passou, ele sempre, quando ele avalia os pacientes aí, e são alunos nossos, que ele aplica 3 técnicas. Que primeiro é o método de associação livre. Mas, de repente, esse método de associação livre pode vir com a resposta dos quesitos. Nós peritos fazemos muito isso. O que fizeram comigo lá também no meu curso. Eu vou fazer umas perguntas ali sobre as palavras-chave. Mãe. Daí a pessoa, o que você se lembra da sua mãe? Aí o paciente ele vai dizer qual foi o relacionamento dele com a mãe. Você vai anotando. Pai. Aí ele vai dizer o que ele teve de formação, de relacionamento relacionado ao pai. É casado? Sou casado. Como que é o seu relacionamento com a esposa? Tem filhos? Quantos anos? Como que é o seu comportamento? Como é o seu relacionamento com os filhos? Nessas perguntas básicas, nos quesitos perguntados ao paciente, você consegue identificar na fala dele os pontos em que ele está tendo conflitos. Não, desculpa, eu entendi. Mas assim, quando se encontra um narcisista na frente, sim, onde dentro de toda essa análise, caminhamos aí 6 meses, chega um ponto que a pessoa precisa se auto-perceber e tem dificuldade, porque é impressionante. O narcisista, ele não tem noção. Ele ministra sobre o fato, a gente vê isso muito nos públicos, ou líderes, assim, a gente vê muito isso, colegas também, que falam sobre determinado assunto, mas ele não consegue perceber que ele tem esse quadro. Eu acho que nós, de forma geral, a gente sempre tem uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande de se identificar. E aí essa intervenção, qual é o momento onde tem que ser mais diretivo, mais objetivo, porque o que a gente sabe, a associação livre vai te ajudar, mas a análise ela é muito em prol da autoanálise, né? Até a psicologia trabalha nesse viés, mas na psicanálise isso é muito
decorrente, né? Eu estou ali para fazer pergunta inteligente para a pessoa ter consciência de si, mas a sua fala me disse que tem momento que a gente tem que botar um enquadre, né? Que a gente tem que fazer uma reeducação. Então, há um momento da intervenção direta do psicanalista. Como é que a gente faz esse jogo? Então, Igor, eu não quero desmotivar vocês, não, mas eu fui tratar de um narcisista. Alguém vai pensar assim, é porque era começo, era estágio e você não teve tato. Não é, porque já 2 psicanalistas já desistiram. É muito difícil você tratar com um narcisista, porque vai ser questão de idade. Por exemplo, você tratar uma questão de narcisista numa adolescente é uma forma. Interessante, né? Tratar de um narcisista aí com 20, 30 anos é outro desafio. Agora, tratar com um narcisista a partir dos 40, dos 50, nesse paciente que eu tratei, ele resistiu ferrenhamente. Tudo que eu falava, ele disse, não, mas eu não concordo, porque... Eu falei, bom, você veio para ser analisado. Se você, então... mas parece que a análise, ele veio para análise forçado a um cargo, uma função, alguma coisa que, tipo assim, a psicóloga pediu que eu passasse por essa análise. Seria uma análise social, né? Uma investigação social ali, mas não é uma investigação psicanalítica de personalidade. E ele resistiu, teve um ponto que eu desisti da análise. Eu falei assim, eu não tenho condições de analisar você. Você, todo ponto que eu trato com você, você discorda. Então, sempre vai haver, o narcisista, ele sempre vai se opor, ele vai... Por exemplo, nesses testes de autoanálise que eu passei, acho que eu só passei para a Rosa e a Sabrina e alguns irmãos aí que eu vou repassar, eu vou aplicá-lo quando for. Quando você aborda lá a questão da autoanálise dos pontos positivos dos negativos, lá, seus defeitos e suas virtudes. Tem gente que omite. Imagina, eu aqui orgulhoso, eu não sou orgulhoso. Aí ele não assinala, não, para determinar a personalidade, né? Melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo. Então, aí está lá uma pergunta para o narcisista lá. Exibicionismo. Não, eu não sou exibido. Então, a pessoa ela não reconhece que tem aquela deficiência, nem nos testes de autoanálise. Então, os narcisistas, eles sempre se opõem, eles acham... Por isso que é muito difícil tratar dessas pessoas. Eu vou falar na experiência de alguns psicanalistas. Os narcisistas procuram um analista quando eles caem em desgraça ou vão para o fundo do poço, perde ministério, perde emprego, perde casamento, aí vai para o fundo do poço. Daí eles começam a aparecer nos consultórios. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Já perdi meu casamento, não consigo me relacionar com a minha filha, com o meu filho. A igreja já me dispensou porque a igreja já não consigo me relacionar mais no ministério. Geralmente, quem vai para a análise é quem já está no fundo do poço. Daí ele está disposto a ser tratado. Porque se o narcisista gosta de ser narcisista, ele vai morrer narcisista. Não adianta. Então, vai depender muito, Igor, de idade. Por exemplo, é fácil tratar um adolescente narcisista. Tirar o celular da mão dele, moderar ele, né? Moderá-lo na questão de sua imagem. Eu falo muito com os adolescentes, as meninas principalmente. Vocês têm que parar com esse negócio de expor o corpo e algumas coisas assim, porque isso é um perigo para vocês. Eu falo isso nas escolas, né? Quando você vai tratar do narcisista nessa idade, você consegue reeducá-lo. Agora, quando o narcisista já está ali, já está em idade já de adulto, e aí já quase partindo para a terceira idade, esse povo não aceita, eles não aceitam. Só quando chega Por que ele vai procurar um analista? Porque ele já está no fundo do poço, porque ele já prejudicou muita gente, ele se encontra frustrado porque ele percebeu que as pessoas não se relacionam com ele, eles não sei o que está acontecendo comigo. Geralmente eles chegam assim no consultório, não sei o que está acontecendo comigo. Aí o analista pergunta, então me conte o que está acontecendo com você. Com licença, professor. Sim. 9 minutos e 40 para finalizar a sala. Tá, então esse é o X, é o cerne. Eu vim aqui porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí o analista já pergunta, então me conte o que está acontecendo com você. Daí quando você identifica que o que está acontecendo com ele é culpa dele mesmo, né, você não vai transferir culpa para ele.
mas é ocasionado e causado pelo próprio comportamento dele, aí você começa a tratar dele. Aí você começa a abordar o assunto. Olha, eu vejo, pela sua fala, que as pessoas se afastam de você por isso. Tá certo que você não vai dar. Primeiro você vai dar o diagnóstico. Né? E você identificou que ele é narcisista, você vai, então, tratá-lo com essa psicoeducação aí, né? Não sei se foi convincente a minha... Não, eu entendi assim, eu acho que o papel de gente, falando no português, né? Claro, trabalhar, criar esse ambiente, ir pelas beiradas, identificou esse paciente com esse quadro, e criando situações, perguntas para que ele possa refletir. Exatamente. Perguntas inteligentes. Aí, uma vez que isso vai passando, a pessoa ainda resiste, que é muito comum do perfil, e o confronto, é o que a gente chama aqui, né, no aconselhamento. Isso, exatamente. Falou, o filme, esse filme que eu passei para vocês aí, vou estar reforçando que vocês assistam, O Vendedor de Sonhos, tem uma parte lá que o sujeito lá que ajuda o psicólogo, ele fala, você é egocêntrico. Você é egocêntrico. E aí ele cria um ambiente, principalmente ali no início, onde ele começa a tratar do suicídio, ele impede o suicídio do psicólogo. Ele cria um ambiente de confiança de paciente e analista. Então, você falou aí... eu acho que a palavra exata é essa. Primeiro, nas primeiras análises, o paciente precisa ter confiança. Eu conheço alguns pacientes que eu tratei na área de trauma de trânsito e traumas familiares que você deixou a psicóloga lá, não gostei porque ela ficou falando umas coisas que eu não gostei, o psiquiatra lá só queria saber onde estava doendo, que queria me dar remédio e tal. Então, o psicanalista é diferente, porque ele cria um ambiente de confiança. Criar esse ambiente, né? Esse ambiente de confiança. Isso. É o que Freud falou, é a cura pelo amor. Se você não amar o seu paciente e não falar, eu te entendo e eu estou emprestando meus ouvidos aqui. Eu tenho uma psicóloga, uma psicanalista amiga minha, chama Cláudia Barata. Depois eu vou passar os vídeos dela. Até fiz uma homenagem a ela esses dias aí. Ela tem uma definição fantástica sobre isso. Ela fala que ser psicanalista é emprestar os seus ouvidos e, com amor, convidar o paciente para fazer uma viagem no seu inconsciente. Eu vou lá junto com você. Vamos junto? Então, eu acho interessante isso, porque você está emprestando, né, os seus ouvidos e procurando ter empatia ao sofrimento daquele paciente. Temos aí o quê? 5 minutos, Alessandro? 6 minutos e 15. A Sabrina tinha uma pergunta, né, Sabrina? Até que enfim, Sabrina, pergunte. Eu tenho várias, só não sei se vai dar tempo de fazer todas. Se não der, você na outra fala. Assim, a primeira é se o narcisismo, tipo, alguns sintomas, os primeiros que você falou, pode ser confundido com uma carência do paciente, ou isso é muito claro, tipo, diferenciar se ele é uma pessoa carente, tipo, quer atenção porque não teve, algo do tipo. Ai, me perdi, pera. Tipo, é fácil identificar isso. Ele é narcisista mesmo ou ele é uma pessoa carente? Daí isso vai de histórico, pode ser confundido ou nada a ver? Na sua idade, na adolescência e na idade de adolescência final, eu acredito que da formação do adolescente, isso é normal. Você, quando adolescente, você quer mostrar as suas, né, os colegas de classe, a escola, o seu amor com os pais, aquilo ali faz parte da sua formação, sua autoestima. Agora, há casos de adolescentes, aí já parte para patologia, que são extremamente, né, narcisistas, porque aí entra o que você falou. São pessoas carentes, que não têm referencial mãe e pai, então eles querem que isso seja uma compensação. Eles querem porque o adolescente e o jovem convivem naquele ambiente onde ele vê que as pessoas são felizes, né? Felizes, né? De repente, entre aspas. Mas ele quer fazer um tipo de... Ele quer estar no mesmo patamar. Ele não quer apresentar lá que ele tem problema com o pai, com a mãe. Imagina, sei lá, meu pai é um alcoólatra, minha mãe é fulana. Ele não vai fazer isso, né? Então, ele vai para estar competindo com aquelas amigas e aqueles amigos que
que convive na rede comigo, no meus relacionamentos, então eu mostro aquela imagem que eu não tenho, aquilo que eu não sou. Mas do adolescente eu vejo uma certa normalidade e depois, em alguns, eu vejo uma certa patologia, que entra isso aí que você está falando. A carência, a rejeição. Então, existe sim. Agora, na fase adulta, isso é muito latente. Isso aí dá para ser identificado porque aquela pessoa se autoafirma nas redes como uma maneira de também mostrar para os outros que ele venceu, que quando alguém falou para ele que ele não ia prosperar, agora ele quer mostrar que ele prosperou, que ele está saudável, que ele está feliz e maravilhoso e maravilhosa. Né? Então, tem que saber identificar quando é da formação do adolescente, do jovem, quando é normal, quando é anormal, quando é patológico, e quando já é um transtorno mesmo. Aí você tem que identificar essas questões aí. Respondi? Respondeu. Tá bom. Outra, mais uma. Você falou bastante das mães narcisistas. Isso pode se aplicar com o pai também? Tipo, os mesmos sintomas ou quando é pai é diferente, alguma coisa assim? Sim, já conheci pais narcisistas. Mas é mais com as mães, né? Mas os pais, tem pais sim. Tem pais narcisistas em relação ao filho, que quer que o filho seja aquilo, aquela profissão, você tem que cumprir o que eu quero, você tem que me honrar meu nome. Existe sim, pais com os filhos e também com a figura menina também. E mais com as mães e meninas também. Isso aí é relativo aí. Ok, pessoal? Vamos encerrar a nossa aula. 2 minutos e meio. Satisfeitos? Foi esclarecedor? Sim. Não ofendi ninguém, não, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Olha os pastores. Já vi muita gente que saiu aí, acho que teve gente que já vazou com o que eu falei, né? Professor, Os narcisistas saíram tudo. Tô vendo, né? Eu já comecei com 20, acabei com 10. Eu sugiro que quem tenha mais alguma pergunta, porventura, faça no WhatsApp para o senhor, né? Isso. Por favor, estou à disposição. Das 10 à meia-noite. Tá bom. Não, estou à disposição. Tudo bem, queridos? E eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Peço perdão se a minha opinião ofendeu alguém. E eu quero ajudar vocês a entender, porque já passei por isso. Já passei por tudo isso que vocês. Já passei pela fase da latência, da adolescência, agora já estou na fase da terceira idade, diz o meu amigo psicanalista, que eu estou desconstruindo e reconstruindo de novo. A crise dos 56. Aí vem a crise dos 60. Eu estou esperando, vamos ver, né? Tá bom, queridos? Próxima aula ficou agendada para quando, professor? O Igor vai ver a data aí, acho que aí ele vai repassar para mim, eu repasso para vocês, tá bom? Certo. E ele passe também a lista das tarefas, né? Que a gente fazer, quem está atrasado aí, e enviando para o senhor. Tá, eu vou passar o filme, a tarefa do filme aí é o vendedor de sonhos, tá bom? Mas depois eu vou estar falando, eu e ele falando aí como vai ser a dinâmica aí. Ok. Um final de semana abençoado para você. Bom final de semana.